Mas, Caião, boa noite. Pastores que mentem. Olha só, hein, a pergunta do cara. Pastores que mentem descaradamente contra a verdade do Evangelho, sendo conhecedores desta, estão blasfemando contra o Espírito Santo, Caio? Eu não conheço o coração humano. E eu sei que pelos seus frutos os conhecereis. Mas eu não sou o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa que o cara que a pratica tem que ter uma espécie de lucidez de Satanás. Eita. Ele tem que ter a luz de Lúcifer para conseguir pecar contra o Espírito Santo. Mas, de acordo com o que Pedro disse na segunda epístola dele, e com que o irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, não Iscariote, na epístola única dele aí no Evangelho, você pode ter certeza que existe uma quantidade enorme de pessoas que estão brincando com o pecado contra o Espírito Santo e contra a morte eterna. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tem gente, Braulio, que vai viver eternamente. E tem gente que, quando morrer, vai morrer eternamente. Então, Jesus deixou bem claro que até aquele que não soube dele, como Jesus mesmo ensina, pode viver eternamente sem ter tido a informação, porque aceitou no coração a formação do caráter de Deus, que é feito de tudo aquilo que decorra de amor, de fé, de bondade, de longanimidade, de fidelidade, de justiça, de alegria, de mansidão, de justiça, de domínio próprio. Então, todo aquele que vive essas coisas, sabendo ou não sabendo da informação sobre a existência de Jesus, todo aquele que vive isso, terá a luz daquilo que, mesmo sem ter tido informação, projetou dos seus olhos como um olhar de luz, conforme Jesus disse, que os olhos são a lâmpada do corpo. Espíritos bons têm olhares iluminantes, iluminadores. A graça de Deus não precisa de anúncio para encontrar aqueles que Deus busca. São aqueles em todos os lugares, em todas as civilizações da Terra, que o buscaram e que o buscam em espírito, com sinceridade e em verdade. Esses são os que o Pai chama para serem seus adoradores. Agora, esses indivíduos terão vida eterna, mesmo que nunca tenham tido informação. Agora, tem aqueles que receberam informação e que até viveram da informação, como Jesus diz em Mateus 7, que viveram do nome de Jesus, pregando, expulsando demônios, profetizando, operando milagres que aconteceram porque as pessoas simples creram. E eles pensaram que é porque eles estavam sendo validados por Deus, apesar da sua mentira, do seu engano, da sua falsa profecia, do seu estelionato cotidiano. E aí chega aquela hora e aquele dia quando eles se apresentam com a fanfarrice de achar que tem lugares privilegiados para eles na presença de Jesus. E Jesus disse, não, para vocês não. Tem para um monte de gente que vem do norte, do sul, do leste, do oeste, que nunca soube de nada.
e vão sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, conforme está dito lá em Lucas 16. Mas vós ficareis de fora, como está dito. Nunca vos conheci, não sei de onde sois, como ele diz em Lucas capítulo 13, não sei de onde sois, nunca vos conheci. E como ele diz em Mateus 25, apartai-vos de mim. Tem muita gente brincando de inferno. E inferno, quando o inferno é bom, ele é um estado de agonia que produz arrependimento. Mas quando o inferno é inferno, o cara, quando morre, acabou. Acabou. Tem gente que não vai ter nem aquela santa agonia que acontece quando o coração para. O cérebro, às vezes, não tem mais sinal nenhum detectável de função nele, neural, de qualquer natureza. Apagão absoluto. Sem detecção. E o corpo morto, coração parado, função nenhuma acontecendo. Mas muita gente voltou para contar do seu processo, de como a vida inteira passou diante do cara com uma intensidade eterna, cada átimo, tudo vinha com inteireza, como se fosse no espaço-tempo, porém era num instante não mensurável, de significado indizível, de uma convicção da verdade esmagadora, do pecado, da justiça e do juízo. Sem mais as desculpas culturais, morais, religiosas, não. O cara nu, na luz eterna, se enxerga até aí, nesse inferno. Porque o inferno não pode ser medido por tempo, o inferno é intensidade. Nessa intensidade salvadora desse inferno de arrependimento redentivo, você, como Paulo diz, é salvo como que pela morte. É salvo como que pela morte, ele diz em 1 Coríntios. Ou como João diz na primeira epístola, no capítulo 5, se alguém vir algum irmão pecar não para a morte, rogai por ele e o Senhor, que perdoa os pecados, lhe perdoará os pecados. Agora, tem aqueles que pecam para a morte. E esses, como diz o texto de Gênesis, se vocês morrerem, vocês morrem. Se existirem num estado de abraçamento lúcido da desobediência, quando vocês morrerem, vocês morrerão. É por isso que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, não morrerá, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá quando morrer. Antes, viverá eternamente. É por isso que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, tudo é vosso. Tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte. Tudo é vosso, assim como a vida também é a morte. A morte se transformou em porta dimensional. Quando alguém que crê passa pela porta, vê que
a vida só está começando, e agora com a qualidade de Deus. Amém. E quando alguém, mesmo não tendo tido a informação, viveu com a esperança de que o salário do amor é vida, de que o salário do amor é incorrupção, incorrupção é justiça, vida e paz, como Paulo diz escrevendo aos Romanos, falando dos gentios. Quando alguém crê assim, fechou os olhos para cá, abriu os olhos dizendo: era tudo que eu sonhava ir para além do que era possível imaginar. E se alegra nesse amor eterno. E tem gente que, quando morrer, simplesmente morreu para sempre, dormiu para sempre. E acabou. Entrou em juízo. Ao invés de não entrar em juízo, o juízo, o salário do pecado, é a morte. É quando morrer, morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem crê está seguro para sempre.